Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre Tite e a possibilidade dele ser o técnico do Grêmio na próxima temporada. Afinal de contas, esse assunto ganhou força nos bastidores do Grêmio e ele está muito pressionado no Flamengo. Soteldo indicou o seu futuro e ele tem contrato com o Grêmio, lembrando, somente até dezembro. A vitória do Grêmio para cima do Flamengo, a atuação coletiva, as individualidades e Reinaldo, que sem dúvida alguma é um capítulo à parte. É tudo isso em nome de KTO.com, depois da vinheta. Maravilha, pessoal. Antes de tudo, já na arrancada do vídeo, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. O Grêmio venceu e, sem dúvida alguma, isso é o mais importante, por uma série de fatores. A tabela, principalmente. O Grêmio se distancia novamente do Z4, abre 3 pontos e tem 2 jogos a menos em relação ao Corinthians, que é o 17º colocado. E agora o Grêmio tem mais um jogo para vencer. Quarta-feira enfrenta o Criciúma novamente na Arena. Ganhando do Criciúma, parece que realmente o Grêmio coloca de novo a flechinha para cima e começa a mirar, quem sabe, uma vaga na Sul-Americana do ano que vem, que vamos combinar, não é nada difícil de acontecer. Mas aquela pressão grande em relação ao rebaixamento, a possibilidade disso ocorrer, começa a aliviar, o ambiente interno e externo fica mais tranquilo. A vitória foi muito importante nesse sentido. Agora, a atuação do Grêmio não foi das melhores. Diferente, né? O Grêmio acabou não construindo uma boa maneira de atuar no aspecto coletivo. Deixou a desejar nesse sentido mais uma vez. Mas algumas individualidades aí sim foram bem. O Monsalve foi muito bem. O lateral direito João Pedro teve uma boa atuação, o Cristaldo foi bem e fez um golaço, Diego Costa entrou muito bem, achei que o Kahneman fez um bom jogo, o Gustavo Martins no primeiro tempo foi bem também. O Grêmio fez uma atuação que não foi coletivamente boa, mas repito, o mais importante é que ganhou e algumas individualidades sim conseguiram entregar algo positivo. Bom, Reinaldo, um capítulo à parte, sem dúvida alguma. Afinal de contas, o Reinaldo foi Reinaldo. Ele falhou defensivamente e ajudou ofensivamente. Esse é o Reinaldo. Não o Reinaldo do Grêmio, o Reinaldo do São Paulo, da Chapecoense, da Ponte Preta. Essa é a carreira do Reinaldo. Um lateral que ataca bem e que defende mal. Mas é importante dizer, né, algo que a gente até já havia falado aqui no canal. Ele é um jogador que tem muita personalidade. Pela experiência dele, ele reage bem ao momento positivo e também ao momento negativo. Ele continua ali, concentrado no jogo, falhou no primeiro gol do Flamengo, mas depois deu o passe. Claro que teve a falha do goleiro também do Flamengo, mas acabou participando de uma forma efetiva, não foi bem um passe, né? Mas no gol do Bright White. Então, Reinaldo, um capítulo à parte, mais uma vez, mal na defesa, mas bem no ataque. Soteldo, ele falou sobre o seu futuro. Lembrando que Soteldo tem contrato com o Grêmio somente até dezembro deste ano e pertence ao Santos. Está emprestado ao tricolor e o Grêmio precisa pagar um valor alto, 5 milhões de dólares é o que está estipulado no contrato. O Grêmio quer o Soteldo e fará uma proposta ao Santos para reduzir um pouco esta quantia. Na zona mista, o jogador foi questionado sobre isso e disse: "Eu quero permanecer no Grêmio". E isso é importante, porque o Santos também é um grande clube, ele tem uma identificação, chegou a jogar já uma final de Libertadores pelo clube paulista, o Santos a tendência é que suba para a Série A, mas temos aí a palavra do Soteldo, ele quer jogar no Grêmio na próxima temporada, e isso é muito importante, vai depender, óbvio, da negociação entre os clubes. E Tite, ele pode ser o treinador do Grêmio na próxima temporada? Esse assunto ganhou força e o próprio treinador respondeu sobre o tema. Mas antes, KTO.com, um lugar certo para tu se divertir, apostando nas probabilidades, no teu conhecimento de futebol. KTO.com, 20% de bônus no teu primeiro depósito utilizando o cupom Soares. Brinque com responsabilidade para maiores de 18 anos, KTO.com. Sobre o Tite, a situação é o seguinte, o treinador está muito pressionado no Flamengo e o Grêmio está muito ciente desta situação. O Tite tratou até de normalizar um pouco isso, afinal de contas ele disse, olha, pressão eu senti até mesmo no Guarani de Garibaldi. Pressão eu tive muito forte também no Corinthians, na seleção brasileira, no Grêmio, no Inter.
treinou grandes clubes, o Atlético Mineiro, por exemplo. O Tite tem uma bagagem muito grande, então ele sabe lidar com a pressão. Mas o fato é que a torcida do Flamengo pede e pede com força a demissão do treinador. Muito mais por uma questão de desempenho. E não é que os times do Tite, e times que eu digo, tanto titular quanto alternativo, não sejam organizados. Pelo contrário, a gente viu um time reserva do Flamengo contra o Grêmio extremamente organizado, com um modelo de jogo muito fácil de perceber. Agora, o ponto é, no Flamengo é necessário, principalmente depois da passagem do Jorge Jesus, que dê show. E o Tite não é um técnico de dar show, ele é um técnico pragmático. Times organizados que ganham jogos, mas sem dar show. E claro que os resultados neste momento também não estão acontecendo da maneira como o torcedor flamenguista quer. Que quer, na verdade, é ganhar todos os campeonatos e isso não deve acontecer. Agora, se ele está fragilizado lá, Renato está fragilizado aqui e a direção do Grêmio olha assim com Tite, para Tite com muito carinho. Afinal de contas, se Renato não permanecer, ele é o ficha 1 no Grêmio. Muitos dentro do clube estão conversando sobre este tema. Inclusive, conselheiros falam com o presidente Alberto Guerra e dizem, olha, essa é uma grande oportunidade, o Grêmio não pode deixar passar a chance de ter o Tite. Se ele não ficar no Flamengo, precisamos contratar o treinador. Lembrando a informação que eu trouxe para vocês aqui. O Grêmio tem pessoas dentro da diretoria, departamento de futebol, que querem a permanência do Renato e outras que não querem o Renato em 2025. Então a possibilidade de saída do Renato é uma realidade. É algo que será decidido em dezembro, a gente vai ver qual lado vai pesar, a gente vai saber se o Renato vai querer permanecer ou não. Ele sabe que existe o interesse, por exemplo, do Cruzeiro, mas o Tite é um nome que agrada em muito o Grêmio, é o ficha 1, caso o Renato não fique, e o Tite deve não permanecer no Flamengo. Uma informação importante. Tem essa dúvida, essa pressão para o momento, pode ser demitido ou não. Agora, para a próxima temporada, ele não fica. O Flamengo está em ano eleitoral e os candidatos já estão dizendo, todos, que não ficam com o Tite. Claro, porque a torcida não quer. Pela torcida ele seria demitido imediatamente. O Tite foi perguntado na entrevista sobre esse tema e tratou como especulação. O que é normal, afinal de contas ele é técnico do Flamengo, estava ali para falar sobre o jogo, falar sobre o Flamengo, ele tem uma decisão no meio da semana, ele não deu muito assunto para isso, né? Não deu muito ibope para o tema, tratou como especulação, mas a gente sabe que o interesse do Grêmio é forte. No Tite não houve contato ainda, o Grêmio não conversou com o Tite, o Grêmio não fez proposta, o que há é o interesse, é colocar o treinador como ficha 1 para a próxima temporada, ainda mais que ele está fragilizado lá no Flamengo. Beleza? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião aqui nos comentários sobre todos os temas. KTO.com, um grande abraço e até o próximo conteúdo.